Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez, me chamo David, sou professor de desenho e este é o método, o fundamento da perspectiva artística dividido em 3 etapas, ok? Essa é a segunda etapa, já vamos acabar e vamos chegar na terceira e última etapa, que é a projeção de sombra do objeto. A primeira etapa foi a construção de todos os sólidos, estão aí em todas as aulas, né, do número 1 ao 15, se não me engano. Aí teve umas 2 aulinhas extras que eu falo um pouco sobre sombreamento, tipo de traçado, fiz uns 2 desenhos utilizando os efeitos de sombra e viemos a sequência da aula da 16 até a 20 agora, são todas as noções de volumetria dos 5 sólidos básicos, né? Que seria o cubo, a pirâmide com base quadrada, né? O cone, esse senhorzinho aqui bonitinho, o cilindro, e, por fim, agora, a esfera, né? Beleza, na construção da esfera eu trabalhei com esse esquema, aqui também eu gosto de usar ele, porque a gente consegue entender melhor toda a estrutura da forma. Acho que eu trabalhei um pouco com esse esquema aqui também, já no final, mas aqui com ele não preciso não, tendo esse daqui já é o suficiente, é melhor, mais completo. E fiz esse esquema daqui, que é pra gente entender o que acontece com a distorção. Ai, desculpa, vamos lá. Vamos construir, né? Estamos trabalhando, esse é o terceiro exercício, né? Exercício número 3, se não me engano, já, da aula número 20. E aí eu mostrei o que acontece quando a luz toca no objeto, porque a ideia é entendermos realmente, solucionarmos as dúvidas, né? Fica mais fácil entender e depois conseguir reproduzir de qualquer jeito. É por isso que as aulas são um pouco assim... São bastante aulas, né? Tem porque muita coisa para falar, então eu entendo que fica necessário ter uma quantidade maior de aulas. Eu sei que tem algumas pessoas que querem já ver alguns desenhos, como a minha aluna aqui diz assim, vai ter aula de anatomia, vai ter aula de outras coisas, usando a perspectiva artística? Sim, vai ter sim, com certeza, tá perto, tá bem perto. Só que precisamos acabar com isso aqui, porque esse módulo é importante e isso aqui, tudo que estamos fazendo, é utilizado quando vamos fazer qualquer outra coisa. Essa é a ideia, né? Esse é o entendimento. Então, vamos lá. Bom, primeiro detalhe aqui, eu já falei que a forma geométrica da esfera, independente do ângulo de distorção que tiver, né, distância, ela sempre é representada como um círculo, né? Não tem diferença, é sempre um círculo. Então, se quiser representar aqui, eu vou fazer 3 movimentos aqui. 1, 2 e 3. Tentando, né, imaginar uma forma circular. Tentando, não quer dizer que vai ficar um círculo perfeito, mas eu tento. Aqui também. Tá meio oval, mas tudo bem. Eu falei sobre, desde o início das aulas de volumetria, eu falei sobre aquela ideia das tonalidades, né? Daquele preto absoluto, que você tem um preto absoluto na representação, trabalha com grafite, e você tem um tom médio, cinza, escuro, você tem um médio, até chegar um cinza bem claro, bem suave, certo? Falei também sobre os tipos de luz. É porque assim, isso aqui para representar qualquer coisa que você faça em tons de cinza, em desenho, você precisa entender que qualquer cor ela é representada por tonalidades. Tonalidades de cinza, né? De tons de cinza. Você pode ter um verde escuro, ele pode ser um cinza bem intenso. Um amarelo bem escuro, ele pode ser um tom cinza médio aqui, ó, médio, muito escuro esse amarelo, muito vibrante, né? Um azul claro, ele pode ser um cinza bem suave aqui, ó. Um rosinha, um cinza bem lá, um rosa mais escuro, tá? É isso, é uma variação, né? Uma variação de tons de cinza e você vai decidir o quanto tem que ficar intenso ou não para representar isso no papel. A única forma, o único detalhe branco mesmo de um objeto
é quando você tem onde toca no objeto, aquele brilho. E não é tudo branco. Mesmo um objeto sendo branco, você não faz tudo branco. Você representa aquele ponto de luminosidade muito branco e logo saindo dali você já consegue perceber que há um cinza sutil, mas há. Então vamos lá. A problemática já foi resolvida, eu já resolvi já, né? Eu tava com realmente uma pequena duvidazinha, porque a gente esquece, a gente esquece. Pior vai ser a projeção de sombra da esfera, aí eu quero ver. É assim, ó, só vou dizer uma coisa boa para vocês. Nós não usamos isso aqui quando vamos fazer um desenho artístico de maneira solta, livre, aleatória. Você não usa isso aqui. Na verdade, isso já está dentro de sua mente. Você já entendeu, já está no consciente, no subconsciente, então você acaba passando isso para o desenho de maneira natural. Então, aqui é o exercício, na hora de desenhar, vamos fazer naturalmente, né, de maneira artística, solta, leve, aquilo vai aparecer. Mas se não treinar antes e não entender, não adianta nada. Você não entende, então não vai fazer, né? Então, como é que eu faço aqui? Primeiro, eu vou trabalhar com luz natural ou luz artificial. Eu vou ver qual luz eu quero trabalhar aqui. Acredito que aqui agora seria luz artificial. Na verdade, eu estou trabalhando as duas possibilidades, né, em todos os desenhos. Então, eu vou fazer também esse sendo tanto natural quanto artificial. Vamos fazer dos dois jeitos. Vamos ter luz natural e luz artificial. Tem aquele esquema, né, aquele pequeno esquema que eu fiz ali, que é o seguinte, é para a gente entender o que acontece com o círculo em perspectiva. Você vai ter um eixo vertical, um eixo horizontal, que é exatamente isso aqui que eu fiz. Um eixo vertical. Pô, eu poderia usar para fazer isso aqui, rapaz. Rapaz. Na verdade, eu tenho um compasso ali, eu só não queria fazer. É porque aqui, galera, isso aqui é desenho livre. Mas aí já dá uma melhorada. É desenho livre. Então pronto, eu tenho isso aqui. Aí o que eu faço? Eu dou uma rotacionada, né? Dou uma rotacionada aqui, para saber o que acontece com a distorção. Quando você rotaciona e você movimenta, eu vou colocar uns palitinhos aqui, ó. Vou fazer aqui para próxima aula, vou colar, pra gente girar aqui, ó. Que o que acontece? Quando você olha em verdadeira grandeza, todos os quadrantes são iguais. Quando você gira, né? Você vai girando, perceba, o quadrante de trás ele só parece um pouco menor que esse daqui frontal, mas é a mesma coisa, ele não distorce tanto. Quem distorce mais são esses dois laterais, eles parecem ficar menores por causa da perspectiva. Ó, perceba, ó como a distância dele daqui até aqui parece menor do que daqui até aqui. Tá percebendo? Por causa da distorção, mas quando você abre, perceba que é a mesma coisa. É a mesma dimensão, né? Porque os quadrantes são iguais. Então, esse entendimento é importante aqui. Então, vamos lá. Preciso entender a estrutura da esfera para representar essa volumetria dela. Como é que eu faço? Eu determino primeiro um ponto de luz. Onde é que eu quero o ponto de luz? Onde é que eu acho interessante aqui colocar o ponto inicial de luz? Vamos supor que eu coloque aqui. Ponto inicial de luz, mais ou menos aqui assim. Eu vou deixar um pouco mais distante do centro dessa vez. Vou fazer uma bola com círculo. Uma bola com círculo representa que a forma está na minha frente, porque a esfera, de qualquer ângulo que você olha, ela tem uma circunferência, e dessa circunferência para frente, né, para a gente aqui, está tudo na nossa frente, é visível. E dessa circunferência para trás, aqui atrás, ó, está tudo transparente, eu não consigo ver, mas entendo que existe. É porque a forma esférica é como se fossem duas cuias, né? Duas cuias circulares, aí você encosta as duas e você tem a forma esférica. Essa é a ideia. É para só pra gente ter uma ideia, né? Quando eu fizer isso aqui, eu vou estar representando como se estivesse por trás. Preciso entender, ó, desses três eixos aqui, ó. Esse vermelho, esse azul, esse verde. Cada círculo desse tem dois eixos. Guardem essa informação. O círculo azul tem o eixo azul e o verde. O círculo verde tem o eixo verde e o vermelho. E o círculo vermelho tem o eixo vermelho e o azul. Guardem essa informação, isso é importante agora. Então vamos lá, tem um ponto. Vou determinar o centro. E lembrando que como a esfera não sofre nenhuma distorção, o centro dela sempre será o centro, ó. Sempre vai ser o centro, no centro, em todas as formas circulares. Como é que eu faço agora? Eu vou ligar o ponto de origem de luz ao centro, prolongar. Com isso eu já tenho um eixo aqui, a representação de um eixo. Pego essa distância e coloco aqui atrás, né? A mesma distância correndo para o outro lado, oposto.
e ela é pontilhada aqui. Eu já sei que ela é a área que não recebe luz, a parte de trás. Vou fazer já de primeira uma perpendicular a esse eixo aí. Vou fazer um perpendicular a ele, até tocar na esfera, e já conecto os pontos. Ó, seria esse aqui, esse e esse. Já conecto fazendo curvas para parecer que é o formato da esfera girando. Aqui está atrás, pontilhado. Aqui está na frente, preenchido. Preciso fazer preciso perceber essa linha como uma esfera, como um círculo, e rotacionar ele. É como se eu pegasse aqui, ó. É como se ela estivesse aqui assim, né, mais ou menos assim, sei lá, assim. E aí eu vou dar uma rotacionada. Pode ser tanto para cima quanto para baixo, tanto faz. Só preciso rodar imaginando que o eixo está no lugar, que ele não mexe. Eu só giro só a esfera, os círculos nesse eixo. Se eu girar aqui, eu descer um pouquinho só um pouco. Eu vou fazer uma pequena curva aqui, ó, ele vai curvando até o outro lado. A mesma coisa desse lado aqui, ó. A curva que eu fiz do lado de cá é a mesma do lado de cá, porém invertida. Percebam, essa inclinação é a mesma que essa, que tá atrás, e essa outra inclinação é a mesma que essa aqui, ó. Tá vendo? Só que ele vem pontilhado. Assim, pronto. E aí agora, com isso daqui, se eu rotacionei ele para esse lado aqui, eu girei um pouquinho ele para baixo aqui, e esse subiu, esse ponto subiu, esse desceu. Então, essa outra elipse, se eu quiser, eu posso deixar aqui. Não muda nada no meu desenho, na construção, na volumetria, não vai mudar. Mas só para ter a certeza do que está acontecendo, de que eu não errei nisso aqui, é legal. E você perceber de maneira bem correta, só entender. Uai, peguei até pronto, tá de boa. Aqui, é só eu fazer o seguinte, eu vou rotacionar. Se aqui desceu, aqui sobe. Só uma leve, tipo, tentar imaginar essa mesma rotação sutil aqui, ó. É uma besteira? É uma besteira. Tem necessidade? Não, não tem necessidade não, mas eu gosto de fazer, porque eu quero que a representação aqui fique totalmente perfeita, ó. Então eu tiro essa linha daqui, já não vou usar. Essa linha daqui de cima também eu não vou usar, né? Porque ele já desceu um pouquinho, rotacionou. Essa linha daqui de baixo eu não vou usar, vou usar de cima. E essa linha daqui eu não vou usar uma outra de cima aqui, ó. Vou fazer outra aqui, ó, fechando pra cima. Porque ele já subiu um pouco mais. Apago essa daqui de baixo. Só isso. É só isso aqui é um detalhe que, se você não quiser fazer, não precisa. Mas eu gosto de fazer só pra mim sentir que eu estou fazendo de maneira mais correta, que estou entendendo totalmente o que está acontecendo com essa forma esférica. Vamos lá. Preciso agora achar a terceira e última e mais importante círculo, porque ele que determina o limite entre o que está recebendo luz, porque olhem para isso. É que nem isso aqui, eu tenho essa esfera, deixa eu posicionar um pouquinho mais aqui a luz perto. Aqui, eu tenho essa esfera, tem um foco de luz aqui em cima, então tem uma... Deixa eu descer, para fazer o contrário. Aqui, pronto. Será que essa é melhor? Aí, ó, percebam que uma metade fica iluminada, tá vendo? Tem uma metade não está iluminada. Esse outro círculo que falta eu fazer é exatamente esse limite. É o limite que está faltando, porque eu comecei foi pelo ponto de luz, aí eu trabalhei um assim, um perpendicular, né? Para qualquer direção, aí eu trabalhei. E falta esse daqui. Esse daqui é o principal de todos. Não que os outros não sejam, mas esse aí é o principal aqui, para que eu tenha um limite entre o que é luz e o que é sombra. Sombra, não é sombra. É o sono? Desculpe, não é o sono, não pode ser o sono, não é sombra. É a área que recebe menos, né, o ponto oposto ao ponto inicial de luz. Seria o ponto inicial de ausência de luz no objeto. Eu considero como ponto de ausência de luz no objeto, o ponto principal de ausência de luz. E toda essa área aqui não recebe luz direta, mas ela recebe o que? A projeção da área, se ela estiver na área, né? Que ela volta para lá, dá uma desbastada na sombra, e a própria atmosfera, ela rebate essa luz e cria uma claridade suave para não fazer com que essa luz seja muito forte e dura, né? O que acontece às vezes quando você está no sol
O sol realmente ilumina muito intenso, é uma luz muito intensa. Então você pode perceber uma área bem mais escura e uma área mais clara quando você estiver iluminando uma figura pela referência do sol. Então vamos lá, isso que andou aqui, eu vou colocar para andar aqui. Eu vou fazer os eixos. Cadê os eixos, ó? Esse esquema daqui eu vou usar agora. É agora que eu uso ele, só agora. Eu acho que eu me confundi no primeiro desenho de todos. Eu tava fazendo muita... Mas tá bem mais fácil agora, tá vendo aí, ó? Você faz um círculo, faz o outro. Pega esse aqui, o menorzinho, faz essa ideia do eixo aqui, ó. Cadê? Peraí, que ele veio pra cá. Então, peraí, deixa eu fazer a linha. Pronto. Aqui, ó. Ele tá quase no lugar, ele tá quase no lugar, ele tá quase. Mas ele não tá exatamente nesse eixo aqui, né? Ele girou um pouquinho, ó. Pra fora, um tiquinho de nada, tá vendo? Aqui, ó. Deu uma inclinadinha leve, mas deu um pontinho só leve. Então, o tanto que andou daqui pra cá, eu vou imaginar daqui pra cá, ó. Então, isso aqui, essa distância pouca aqui pode ser um pouco mais. Pode ser até mais ou menos aqui assim. Acho aqui uma boa distância. E esse ponto aqui é visível. Eu ligo ele ao centro da esfera, prolongo e vou ter ele mesmo aqui atrás, ó. Pronto, agora ficou fácil. Agora é só imaginar esta curva vindo até aqui embaixo, até o outro lado. E voltando lá por trás, ó, com a mesma inclinação. Essa curva tem que ser que nem essa aqui. Essa daqui é igual a essa e essa daqui é igual a essa. Que o quadrante é oposto, né? É oposto, porque um eixo sobe e o outro desce. Então, essa curva é igual a essa e esta curva é igual a essa. Espero que vocês tenham entendido isso. Os quadrantes são opostos. Não é esse é igual a esse e esse é igual a esse. É sempre o oposto, né? O oposto. Percebam aqui, ó. Se eu inclino, se eu dou uma girada assim, ó. Pronto, então o que está nesse quadrante é igual ao que está nesse quadrante de cá. E o que está nesse quadrante é igual ao que está no outro quadrante, do outro lado oposto. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na aula passada aqui, ó. Acho melhor, eu vou deixar o esquema. Vou sombrear ele aqui, ó. Acho que fica legal. Aqui, ó. Vou marcar o ponto mais ou menos, foi aqui. Tem o que seria a metade. A forma não está lá essas coisas, né? Para ser uma esfera bonita, deveria ser um círculo exato. Pronto. E o ponto oposto, né? Que está aqui atrás, ó, que seria o oposto. E os intermediários são os intermediários. Eu só vou sombrear, é só sombrear. Somente fazer isso. Eu vou determinar que luz é essa. Vou trabalhar com a luz aqui natural. A luz natural, que ela indica que toda a área fica iluminada com mais intensidade. Com atrás menos intensidade. Se eu fizer isso com a forma no vácuo, eu fiz a outra no vácuo e também sem estar no vácuo, né, com a atmosfera. Vou imaginar aqui a forma onde não tenha nada que possa rebater. No vácuo total, não tem atmosfera, não tem nada para rebater. Então o que eu faço? Não, pode ser com esse mesmo. Aqui, ó, eu vou escurecer toda essa área. Vai ficar muito escura. Nada pode rebater a luz aí. Então chegou no limite, dali para trás, nada. É que nem no espaço. A Lua, pronto, a Lua é perfeito, quando aquelas fotos de satélite da Lua. Um lado ali fica iluminado pelo Sol, o outro é zero iluminação. Não tem como voltar lá, não tem atmosfera, não tem como rebater essa luz. Então é uma área escura, é uma área clara. É que nem isso aqui, né? Estou representando a Lua. Na verdade não estou representando a Lua, mas pode ser. A Lua não sei se é tão perfeita assim. A minha também não está perfeita, então é uma Lua. Pode ser, realmente. Então vamos lá. Pronto, até essa metade aí tá tudo igual. É isso. Tentar fazer uma linha, não somente um zigue-zague, mas com curva, ó. Tentar deixar tudo homogêneo, né? Eu vou cansar o lápis também, né? Mas por uma boa causa. Então, agora já sabemos por que a Lua fica toda preta. E aqui, tá, pera aí, essa curva, aqui em cima, um pouco mais pronto. E aqui em cima, vamos lá, vamos supor que essa peça seja uma peça, sei lá, laranja, laranja claro. Então, isso aqui tudo vai ficar assim branco? Não, não vai.
eu vou tentar fazer um sombreamento sutil, girando, né, de acordo com o movimento da figura, olha aí, para representar o que seria a forma esférica. Sendo que, aí vamos lá, é a luz do sol, beleza, tá tudo iluminado de vez, não tem nada de degradê, porque é uma luz muito intensa, né? Vamos supor que seja um horário de meio-dia, um sol tá a pino no céu lá, exatamente em cima de nós, tudo muito bem iluminado, tem um brilho bem forte no meio, tudo é por um. Tem um brilho aqui bem forte no meio, saiu de lá, eu já deixo tudo por um e já foi. Um brilhozinho bem na ponta e pronto. Beleza, beleza. Aí vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Só que aqui eu vou trabalhar como se ela estivesse no plano. Vamos fazer assim, sempre um exercício e trabalhando se está no plano ou não, luz natural artificial. Aqui é luz natural, vou trabalhar também novamente com luz natural. O ponto praticamente no mesmo lugar. A curva também aqui é a mesma. Só que agora eu vou ter aqui a possibilidade de imaginar um plano. Tem um plano aqui, né? Foi o que eu fiz também na aula passada, né? Acho que eu fiz. Então aqui eu vou pensar que a luz passa e tem a atmosfera. A luz passa, ela não... É tipo assim, quando a luz passa aqui, direto, né? A luz está tocando aqui, ela passa direto, ela não vai embora e ponto final. Essa área que está muito escura, ela é levemente iluminada pela atmosfera e pelo plano rebatido. Então, próximo a essa área aqui, logo quando tem um corte que é o limite, ele não fica totalmente escuro. Totalmente escuro fica um pouco mais atrás. Então, eu vou imaginar aqui, ó, totalmente escuro um pouco mais atrás deste ponto. Aqui, ó, bem mais atrás, totalmente escuro. E embaixo, o que acontece embaixo? A luz bate aqui no plano, se tiver no plano, bate, sobe. Então, essa própria lateral aqui dela, aqui, deixa eu apagar um pouquinho, porque na verdade não deveria existir linha, né? Não existe linha nas formas. Porque aqui o desenho pode ficar bem bonito, expressivamente falando, artisticamente, né? É só você representar o fundo. Se você deixar isso aqui, não fizer linha, eu vou fazer a linha porque a gente está desenhando aqui, é o nosso desenho. Mas eu estou explicando a vocês, se vocês não fazem linha e representam o plano aqui embaixo e o fundo, vocês conseguem fazer isso aqui de maneira muito mais precisa. Como a sombra não vai chegar até o final lá em cima, porque a luz está tocando aqui no chão e está voltando, então tem uma área aqui no chão, ó, que ela é mais iluminada na peça do que em cima. Então aqui eu posso escurecer mais, é uma área que não recebe muita luz. E vou deixar ela aí ficando escura até chegar naquela área no meio. E vou tentar esfumaçar. Esse é um lápis 2B ou B? Deixa eu ver. É um lápis B. Conseguem ver aí? Um lápis B. Percebam que a gramatura dele, o efeito de cobertura na fibra desse papel é maior do que o desenho que eu fiz na aula passada. Na aula passada eu usei esse lápis aqui, ó, muito mais macio, 5B da Brinzel. Então ele acaba passando um pouco mais pelos pontos. E claro que ele escurece também um pouco mais, mas ele passa, então ele deixa a área fica um pouco mais espaçada, né? Aqui eu consigo como é que eu posso dizer? Um degradê mais homogêneo que eu consigo com esse lápis aqui. Não quer dizer que é mais intenso com 5B com certeza eu consigo mais. Mas olha, eu vou deixar, tô deixando embaixo um brilho, uma área mais suave, olha aí. Bem suave para representar esse reflexo. Porém, perceba que subindo aqui eu posso ir juntando, chegando até o limite do que seria a minha forma esférica. E o que acontece aqui para frente? Essa é a luz do sol. Estamos trabalhando com luz natural. Aqui foi no vácuo, não tem mais nada aqui. A luz artificial tocando na área aqui. O que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte... essa luz, ela, tipo assim, essa área branca, mais branca, né?
essa parte aqui vai perder que nem outro exemplo. Porém aqui, ó, a nuance ela começa antes, porque a própria atmosfera já desbasta esse preto intenso. Então logo no início aqui da passagem você percebe um pouco mais de degradê. Então há um degradê aqui, tem que ser sutil, mas a gente consegue fazer o degradê. Eu vou tentando escurecer tudo. Claro que se eu pensar aqui, que cor será essa esfera? Sei lá, amarelo, vermelho, laranja. Eu tenho que pensar nisso. Se for um amarelo, eu tenho que tentar manter uma suavidade, porque o amarelo não vai ser tão intenso, né? O amarelo não vai ser tão intenso assim. Nem o amarelo ouro aqui seria tão intenso. Eu tenho que tentar entender e trabalhar essa volumetria, essa passagem de cor para o tom cinza do grafite, né? Olha aí. E aí eu tenho esse entendimento aqui, ó. Vou na manha, vou com cuidado, que eu preciso representar a passagem, né? Então, e é uma forma difícil de você trabalhar o traço, né? Porque esse tem que ser um traço circular, ele não pode preencher demais, porque senão fica marcado como uma linha reta, ele cria um plano. Então você tem que conseguir, ó, trazer essa ideia de curva já nos traços que você vai representando. Então, galera, é isso aí, ó. Não vou fazer outro para o vídeo não ficar também tão longo, mas gostei de fazer assim, porque eu vou representando das duas maneiras, tá? E tentando fazer para ficar correto e completo. Melhor fazer um bem feito do que a gente fazer 6 e tudo muito rápido. Esse aqui é chato para fazer. Cilindro é bem menos, um cone é bem menos, que são formas arredondadas também, porém é bem menos. A esfera é um dos mais, assim, levemente mais complicados. Aqui falta projeção de sombra, mas eu não vou fazer, porque não é essa etapa que estamos fazendo. Quando eu fizer a projeção de sombra, eu já faço a volumetria, eu faço tudo. Sombreio a forma e faço a projeção dela no plano. A projeção no plano da esfera é uma coisa que realmente, assim, eu tinha dúvida. Eu lembro que a minha dúvida saiu, acabou, assim. Ou então chegou o mais próximo de não ter dúvida, mas é porque é muito geométrico mesmo. Eu tento ser, mesmo que artístico. Foi quando eu estava dando aula a uma turma, não lembro se foi a segunda ou foi a terceira turma que eu peguei lá na Escola de Belas Artes, que aí a ficha caiu, assim. Eu acho que os alunos ficaram até assustados, porque eu fiquei muito contente, assim, sabe, com a aula. Não, a ficha caiu aqui, gente. Foi uma felicidade e a galera ficou assim, todo mundo sem entender, meu Deus, o que houve. Não, e foi uma aula que eu tive que fazer várias vezes, porque, assim, tinha alguns alunos que não queriam, dizer, não, professor, tá bom, já entendemos, não vamos usar isso. Realmente tem aluno que não quer de maneira alguma ter trabalho, né? Ter trabalho é sinônimo de caia fora. Ninguém quer ter trabalho. Mas eu digo a vocês que, para os que queriam ficar, eu lembro, todos, a gente quer que faça assim, não, pessoal, quero.
E eu acho que eu usei umas 3 aulas assim de reforço antes de ir já pro final, porque eu não pude também fazer todas as aulas, mas lembro que a esfera, a projeção de sombra e a volumetria foi uma das coisas assim que... Mas foi muito bom, eu gostei pra caramba, eu achei... Foi muito válido. Não, aquela aula ali, quando a ficha caiu, eu disse, pronto, caiu. Porque eu fazia de um jeito no papel que não era o... Tipo assim, o mais... Sempre tinha uma dúvida, sempre ficava uma dúvida no ar. Eu dizia, não, mas tá bem próximo. E olha que nos livros que eu procurei, inclusive no de José Maria Parramon, ele faz também superficial, ele não explica. Aí eu ficava, caramba, velho, eu não posso deixar isso assim. Então, de tanto eu tentar, eu fui tentando criar uma fórmula, mas enfim. Então é isso, ó, galera, eu não vou me estender muito não. Eu poderia até fazer aqui, ó, se a luz tá vindo de lá, aí a sombra provavelmente... Aqui tá de qualquer jeito, aqui tá a loucura. Mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Quem vai gostar de ver isso aqui provavelmente é algum aluno que olhar a capa do vídeo e vai dizer, pronto, já fez a projeção de sombra. Mas não vou fazer a projeção de sombra agora. Olha aqui, ó. Quando você representa o fundo, olha aqui. Quando você representa o fundo, não girar o papel, hein? Quando você representa o fundo, você enaltece o que está em primeiro plano, que seria no caso a esfera, né? Até a sombra ela perde intensidade, a sombra ela é intensa em um determinado ponto, mas não é intensa em tudo. E aqui também tô fazendo aqui só pra ficar. Mas galera, quem gostou da aula aí, quem tá gostando, eu agradeço pela atenção, muito obrigado. Obrigado aí pela insistência em querer aprender, isso é muito bom. Se você souber alguém que gosta de desenhar, divulga aí, passa pra pessoa, que ajuda ela, ajuda a mim, ajuda o canal, eu agradeço. Se quiser tirar alguma dúvida, pode perguntar aí. Se gostou, dá o like aí, se não, pode dar o dislike também, né? Não dá pra agradar todo mundo, mas curte, comenta e compartilha. Deixa eu ver o ângulo, é assim. Deixa eu ver, peraí. Essa sombra não ia aqui nem a pau. Deixa eu ver com essa borracha maravilhosa se eu consigo diminuir aqui o meu erro. Perfeito. Olha aí. Beleza? Obrigado mais uma vez. Cheiro no coração de todos e até o próximo exercício. Tchau, tchau.